dia de se reunir com a família, dia de comer bem. O mundo aí fora, né? Aproveita o dia de hoje para isso. Mas se a gente parar para refletir, hoje é um dia em que traz para a gente um momento da gente refletir um pouco, da gente pensar um pouco, porque o Senhor, Ele entregou a vida dele por mim, por você. Ele deu a vida dele. Ninguém pegou Jesus de surpresa, assim como fazem comigo com você. O plano foi perfeito, pois o Pai sabia tudo o que aconteceria. Mas mesmo assim o Senhor, Ele não negou a cruz dele. Mesmo assim o Senhor não desistiu daquilo que estava programado para acontecer. Porque é uma programação, irmão. No céu há tudo já preparado. Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer na vida da tua vida. Assim como foi com Jesus, o Senhor, Ele não sabia ali o momento exato, mas Ele sabia que um momento ia chegar em que Ele ia ter que se doar por mim, por você. E hoje é um dia em que a gente olha e reflete e diz: Deus, eu não merecia. Eu não merecia esse amor. Eu não merecia o que Tu fizeste por mim. Eu não merecia essa preocupação. A gente não merece. Se a gente olhar para a gente hoje, irmão, a gente diz assim: o que é que Ele viu em mim? O porquê Ele fez isso? Mas é o amor. O amor de Deus que é grande, o amor de Deus que nos constrange. É a graça, é o favor imerecido. Mas hoje, irmão, é celebrado a ressurreição. Hoje, para nós cristãos, a gente celebra ali a ressurreição de Jesus. Porque ali, ainda os católicos, eles olham para aquela cruz e o Jesus deles está lá pregado. Mas para nós, Ele não está mais ali. Para nós, Ele ressuscitou. A cruz, para nós, ela não deve representar um sentimento de perda ou um sentimento de morte. A cruz, para nós, ela representa a vida. A cruz, para a gente que acredita no Evangelho, ela representa a vida, ela representa uma vitória. Embora de tanto sofrimento, porque, irmão, quando a gente para, a gente prega tanto, né, sobre tantas outras coisas. Mas se a gente realmente parar para pensar, para analisar, irmão, o quanto que Jesus sofreu, o quanto foi triste, irmão. E infelizmente ou felizmente, hoje não tem uma palavra que vai trazer para você muita alegria, não. Hoje é momento da gente parar e retroceder e pensar: como é que a gente está indo, como é que a gente está fazendo. Ô irmão, a gente olha para a cruz e sente vergonha. Ô Jesus, eu não merecia. Porque o Senhor, irmão, Ele não merecia, Ele sim, passar por tudo aquilo ali. A Bíblia vai nos dizer, irmão, em Mateus 28, que aquelas mulheres, quando elas chegam ali, o corpo do Senhor não está mais lá. O corpo de Jesus já não se encontra lá. E enquanto eu lia, Deus me fazia lembrar assim: olha, quando Lázaro morreu, quando Jesus chega lá em Betânia, que vai tirar Lázaro ali do túmulo, a palavra nos diz que a pedra ela era pesada e o Senhor deu ordem para que removessem a pedra. Eu não sei quantos homens foram necessários, creio eu que tenham sido muitos. Mas a Bíblia diz aqui, em Mateus 28, que quando aquelas mulheres chegam, aquela pedra havia sido removida por um anjo só. Um anjo só, irmão, foi necessário para remover aquela pedra que prendia o meu e o teu Senhor, achando os romanos que tinham matado e que tinham acabado com a vida do meu e do teu Jesus. Mas Jesus estava lá esperando a hora certa dele dar um brado de vitória e dizer: eu estou vivo. Porque os romanos olhavam e diziam assim: agora, cadê o Cristo? Cadê o Filho de Deus? Pilatos olha para
Deus, a voz do povo crucificou Jesus. Foi a voz do povo. Muitas vezes a gente diz assim: o grupo é grande, tanta gente acredita, então eles estão com a razão. Nem sempre quantidade, irmão, é questão de dizer que algo está certo. Às vezes tem um só se opondo, e na maioria das vezes é o que está certo. Sabe por quê? A multidão ela arrasta. Aí alguém cai na besteira. A multidão arrasta. O povo gritava: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Pilatos olhava e dizia: o que é que eu posso fazer? O povo pede Jesus. É Jesus ou é Barrabás? E o povo dizia: mata Jesus. E Jesus sabia tudo, irmão. Mas a palavra diz lá em Isaías que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Pilatos disse: te defende. E ele disse: olha, tu não tem poder nenhum sobre mim se no céu não for dado. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia o que era necessário passar. Jesus sabia a humilhação, a dor que ele sentiria, irmão. Mas mesmo assim ele não retrocedeu. Mesmo assim ele não pediu para que fosse tirado dele. Ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. E hoje eu parando para estudar, né, irmão? Porque a gente precisa se atualizar, né? Às vezes a gente acha que já sabe mais e ninguém sabe mais. E ali falando sobre os tipos de cruz. Aquela cruz, ela não era para Jesus. As cruzes, elas eram feitas sob medida. Não era para Jesus aquela cruz. Jesus não foi crucificado, vestido, como aí na igreja católica tem as imagens. Era humilhante a morte de cruz. Por dia, por semana, os romanos matavam de 500 a 1.000 pessoas. Eram ladrões, eram pessoas que não valiam nada na sociedade. O meu e o teu Jesus, ele foi morto como se ele não valesse nada. O meu e o teu Jesus, ele teve uma das piores mortes, irmãos, que era a morte de cruz. Os romanos, eles eram ruins mesmo. Eles gostavam de ver a pessoa ali morrendo aos poucos. O meu e o teu Jesus sabia tudo o que ele ia passar. Ele sabia que não seria fácil, irmão. Ele foi humilhado. E muitas vezes eu e você passa por algo e a gente diz: é muita humilhação. Irmão, você não tem noção do que Jesus passou. Foi uma humilhação tão grande. Jesus foi levado ali, irmão. Foi esbofeteado. Jesus passou por tantas coisas que nem eu e nem você aguentaria nem metade. Os romanos matavam mulheres dessa forma. Mulheres foram mortas assim, crucificadas. Jesus foi levado, irmão, foi tirado suas vestes. Não é como está aí nas imagens, não. Espremeram Jesus até ele não ter mais nada para botar para fora. Sabe aquela dor insuportável? Foi o que Jesus sentiu. Eles fizeram de tudo para que Jesus negasse. Jesus percorreu mais de 600 quilômetros carregando aquela cruz nas suas costas. Por amor a mim e a você. Imagina se no meio do caminho eu vou desistir, como a gente faz muitas vezes. Não está dando para mim mais não. Eu não aguento mais não. É muita humilhação tudo isso. Mas Jesus, ele olhou para aquela cruz e ele disse: de mim depende a humanidade. Porque, irmão, é por causa dessa cruz que eu e você está aqui hoje. É por causa do choro de Jesus que eu e você está aqui hoje. É porque Jesus não largou ali no meio do caminho que eu e você estamos aqui hoje. Ele sofreu muito. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que aqueles soldados esbofeteavam Jesus. E Jesus ali clamava ao Pai. Era a única coisa que ele fazia: Pai, perdoa.
E muitas vezes eu e você está passando por um problema e a gente quer desistir, a gente quer retroceder. Irmão, quanta vergonha a gente sente quando chega num culto desse, quando chega no culto de Santa Ceia, porque é um culto da vitória, um culto de jovens. É muito bom a gente se alegrar, a gente pular, mas quando chega um culto desse em que a gente tem que parar e analisar a nossa vida, irmão, como é difícil ser cristão. Ser cristão de verdade. Porque a gente olha, irmão, para essa situação e diz: o que é que o Senhor viu em mim? Eu não mereço tão grande amor. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas chegam e aquele túmulo já está aberto. Jesus não está mais ali. Jesus ressuscitou. Jesus falou aquilo que tinha sido, irmão, profetizado, aconteceu. O corpo do meu e do teu Jesus já não estava mais lá. Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E o anjo diz: olha, vai aos discípulos e fala para eles que Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui. Não tem nada, irmão, que pare. Não tem nada, irmão, que faça parar o plano que Deus tem para a igreja. O inferno se levantou, mas o Senhor manda o anjo e diz ali: vai lá, chegou o momento certo. É o momento do meu Senhor se levantar, e ao terceiro dia, irmão, o plano se cumpriu. Aquelas mulheres voltam maravilhadas, irmão. Jesus aparece. 40 dias Jesus vai ali. Antes da sua ascensão ao céu, Jesus vai ali, ó, confortando cada coração. Fala para Pedro, chama os discípulos, vão comer comigo. Jesus ali, ó, ele vai confortando, porque a hora ia chegar dele subir ao céu. Mas antes disso, ele prova o seu amor para a sua igreja. Foi um plano perfeito, irmão. Jesus ali ser morto dessa forma. E eu disse: Deus, vendo os tipos de cruz, os tipos de morte. Irmão, não era fácil. Como é bom ser cristão no tempo de hoje. Como é bom servir a Deus no tempo de hoje. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. A gente quer ser crente do jeito que a gente acha que a gente tem que ser. Mas esse é o meu jeito. Eu sou assim, eu sou dessa forma. Eu não vou mudar. Irmão, como é fácil servir a Deus no dia de hoje. E a gente se nega por tão pouca coisa. Pouca coisa a gente quer deixar Jesus. Pouca coisa a gente quer sair da igreja. Cada dia que passa a gente vai vendo mais pessoas se perdendo no meio do caminho. Mas a cruz, irmão, ela representa para mim e para você esperança. Esperança de dias melhores. Esperança, irmão, do perdão. Você tem perdão. Tem perdão para você, irmão. Porque o inimigo, ele diz assim: olha, você errou, está condenado. Deus disse não. A minha morte foi para que você tivesse vida e vida com abundância. A minha morte naquela cruz foi para que você tivesse tempo de se arrepender. Irmão, aproveita a oportunidade. Aleluia. Aproveita a oportunidade, porque Deus, ele está te dando tempo. E eu olhava, irmão, para essa situação e dizia: Senhor Jesus, o que é que eu vou falar para a tua igreja? O que é que a gente vai falar, irmão, diante de um amor tão grande? Se a gente, como mãe, a gente se constrange muitas vezes com o nosso amor, com o nosso filho. A gente não sente, é um amor que a gente não consegue explicar. E eu olhando e lendo e vendo alguns vídeos, eu disse: Senhor, que amor tão grande foi esse? As pessoas dizem assim: amor de mãe não se compara. O amor de mãe não chega nem aos pés do amor do teu Senhor por você.
Porque uma mãe, ela nunca daria um filho para morrer. Mas Jesus, ele entregou a sua vida. O Pai entregou o único filho para que ele morresse por mim e por você. Que muitas vezes a gente não sabe nem agradecer. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus, como ovelha muda, foi levado àquele matadouro. Escarneciam do meu e do teu Senhor. Escarneciam do meu e do teu Jesus. Alguém olhava e dizia: cadê o rei dos judeus? Te salva, tu não és o Cristo. Te salva agora. Salva-te a ti mesmo. Tu não és o Cristo. Tu não te diz que é filho de Deus. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele não poderia voltar atrás, irmão, porque se ele voltasse, eu e você não estava aqui. E em Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Sabe o que foi que levou o meu e o teu Jesus naquela cruz? O meu e o teu pecado. Foi por causa do meu e do teu pecado que ele colocou-se ali naquela cruz. É porque ele sabia que eu e você ia cair. É porque ele sabia que eu e você ia fraquejar. É porque ele sabia que eu e você ia retroceder poucas e muitas vezes. Mas ele disse: eu ainda tenho esperança para esse povo. Eu ainda tenho perdão para esse povo. Eles não vão morrer assim esquecidos. Porque aquela cruz, irmão, era para mim, era para você. Não ia ter esperança, não. Não ia ter perdão, não. O que o inferno queria era isso, que a gente não tivesse perdão. Sabe por que o diabo ele luta contra a minha e a tua vida todos os dias? Porque para ele não teve perdão. Sabe qual é a raiva dele para a minha e a tua vida? É porque Deus ainda tem perdão. É porque Deus ainda dá oportunidade da gente se arrepender. E o que é que ele luta? Ele luta para que eu e você, a gente não aproveite essa oportunidade. Para que eu e você não agarre esse perdão. Aí o inimigo ele quer me afastar e te afastar. Mas a cruz, irmão, ela está vazia. E toda vez que você olhar para a cruz, lembre, tem perdão para a tua vida. Tem continuidade para a tua história. Tem continuidade para a tua família. Eu não sei quem é que está dando uma salva do pecado dentro da tua casa. Mas Jesus manda te dizer: a cruz está vazia. E a cruz vazia significa que eu não desisti da tua casa. A cruz vazia significa que eu não desisti da tua família. A cruz vazia significa que eu não desisti de você. A cruz, irmão, ela te dá esperança e certeza de que ainda há salvação. Ele não me abandonou, ele não te abandonou. E diz aqui: moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagina, irmão, você caminha com uma cruz nos teus ombros, 600 quilômetros. Tu sabia que tu não era merecedor daquilo ali, mas tu sabia que tinha uma humanidade que dependia daquele ato que eles estavam fazendo. 600 quilômetros, irmãos. A cruz não era pequena, não era grande. A cruz era para Barrabás, não era para Jesus. E Jesus carregou aquela cruz, mesmo não sendo para ele. E muitas vezes a gente quer se queixar, como a Bíblia diz: de quem se queixa o homem? Dos próprios pecados. Aí a gente quer se queixar de algo que a gente mesmo procurou, de algo que a gente mesmo fez. Aí Jesus dá uma pisa em mim e você hoje. Ele diz: eu sofri por causa do teu pecado. E a gente muitas vezes não quer pagar por aquilo que a gente mesmo procurou. Mas o Senhor hoje, irmão, ele traz esse culto como uma reflexão, para que eu e você analise como é que a gente está vivendo, como é que a gente está agindo, se a gente está aproveitando a oportunidade. Não tem muito o que falar, irmão. É um culto que a gente não tem muito para dizer. Eu não tenho
Venha com abundância. Ai, irmão, mas é tão difícil. Jesus, você está esquecendo que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio em carne. Ele sentiu tudo que eu e você sentiu. Ele foi tentado como eu e você é tentado. Ele veio em carne, irmão. Ele não veio em espírito, não. Ele veio em carne, ele sofreu, ele sentiu dor. Ele sentiu dores, irmão. A dor que Jesus sentiu, a gente diz assim, a dor do parto, irmão, nem se compara. Tu imagina o teu Cristo ali, pregado naquela cruz, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, com uma lança que transpassou o seu lado. Jesus, ele sofreu por mim e por você. Ele sofreu, mas ali naquela cruz, com aquela humilhação que Jesus passou, irmão, o seu corpo ali exposto nu. Alguém olhava e dizia: olha o rei dos judeus aonde está. Olha o que se diz que é filho de Deus aonde está. E mesmo assim, ele ali intercedia por mim e por você. Mesmo ele sofrendo tudo isso, ele estava ali por mim e por você. Foi pela tua casa que Jesus estava ali. Foi pela tua família que Jesus estava naquela cruz. A Bíblia diz, irmão, que como ovelha muda. Oh, irmão, é tão difícil você ficar calado diante de uma injúria, diante de uma calúnia. Imagina Jesus, que não fez nada, foi escarnecido, se entregou, foi por amor. Jesus te ama, Jesus ama você. Aí alguém diz assim: não se evangeliza quem é crente, mas às vezes é necessário te lembrar: Jesus te ama. Jesus ama você. Porque às vezes a gente vive no automático. Vir para o culto, ora quando acorda, ou muitas vezes não ora quando vai dormir. Mas hoje Jesus te diz: eu amo você. Eu não sei quantas vezes você ouviu isso, mas hoje Jesus manda te dizer: eu amo você. Foi por causa de um dia de hoje, um domingo em que o teu Cristo ressuscita, que você pode provar da maior e do maior amor do mundo. Ele ama você. Você imagina alguém chorando e sentindo dor por amor a você? Às vezes a gente olha para alguém que não merece e a gente sofre tanto, né? Um filho, quando ele é mal agradecido, e a gente sofre porque a gente faz por amor, e no lugar da gente receber a gratidão, a gente recebe uma ingratidão. E a gente sente, como mãe, como pai, às vezes a gente não sabe nem o que fazer. Imagina Deus, irmão, que é meu, é teu pai, e ele disse: eu vou aguentar isso aqui, mesmo sabendo que lá na frente ele vai me negar, mesmo sabendo que lá na frente ele vai desistir, mesmo sabendo que daqui a algum tempo ele vai fraquejar, mesmo sabendo que daqui a algum tempo ele vai pensar em voltar atrás, mas foi por amor que o Senhor se entregou naquela cruz por mim e por você. A Bíblia diz, e eu estava vendo também, irmãos, que muitas vezes, quando ali, porque a morte de cruz era para ser uma morte demorada, era para demorar mesmo, era para causar muito sofrimento, era para que sofresse ao extremo. Os romanos, eles sentiam prazer em ver as pessoas morrendo na cruz, em ver ali o tempo, quanto tempo aquelas pessoas passavam, e quando se demorava, eles iam lá e quebravam os ossos para acelerar um pouquinho, para ver as pessoas morrerem com mais sofrimento, porque se ficava escorado, os pés e as mãos ali pregados, e às vezes havia um escoro em que às vezes se podia se apoiar. Eu vi um historiador explicando que muitas vezes quem estava ali crucificado se esticava e conseguia respirar, porque pelo fato de você estar muito tempo com o braço aberto e a pressão, o
respirar. A gente passou aí por uma pandemia, irmão, e quantas pessoas morreram sem respirar? Quanta agonia as pessoas sentiram. E o meu e o teu Jesus, imagina ele lá naquela cruz, perdendo fôlego, perdendo sangue. Mas ele olhava para mim, para você. Eu não sei se você consegue sentir a dimensão desse amor. Eu não sei se você já parou para pensar e dizer assim: Deus, o que é que o Senhor viu em mim? E a palavra diz, e eu olho estudando, em que eles quebravam as pernas para que os mortos, as pessoas que estavam crucificadas, não conseguissem respirar mais, não conseguissem se esticar para respirar. Eles quebravam as pernas para que eles pudessem ter mais pressão, mais compressão, e assim ia se faltando ar. Muitos morriam por asfixia, por estarem ali naquela cruz. E o meu e o teu Jesus passou por tudo isso. Mas ele não morreu, ele entregou o seu espírito. Ele não morreu. Não chegaram a quebrar ossos dele, porque havia uma promessa. E ossos do meu e do teu Jesus não foi quebrado. Porque quando ele rendeu o espírito dele, quando ele já não aguentava como homem, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele sabia que era chegada a hora. Ele se deu, irmão, por amor a mim e a você. Ele disse: é até aqui, não mais. Então não pense, irmão, que o Senhor ele perdeu o controle da tua vida, porque tudo isso que o meu e o teu Jesus passou, o inferno olhava e dizia assim: olha, agora Deus perdeu o controle, agora a gente está por cima, agora a gente conseguiu, agora a gente matou o Filho de Deus, agora a gente acabou com a esperança, agora a gente acabou com a promessa. Mas o meu e o teu Deus, ele não perde o controle. O meu e o teu Deus, irmão, ele não perde o controle da minha e da tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas a cruz ela grita para mim, para você: tem jeito, tem esperança, tem oportunidade, Aleluia. tem história nova. O inferno achou que havia vencido. Aí do céu Jesus gritava: eu não perco o controle. Do céu Jesus olhava e dizia: aguarda, Satanás, aguarda, inferno, não é por muito tempo, é um tempo determinado. Olha, irmão, foram 3 dias de trevas. E quando alguém achava ali que não tinha mais jeito, quando as mulheres foram ali para cuidar do corpo do seu mestre, porque ali, irmão, quem morria com morte de cruz não tinha direito a enterro, não. Não tinha direito a enterro digno, não. Muitos eram queimados, jogados, não tinham direito a ter um velório digno. Pegaram o meu e o teu mestre, porque tudo foi um plano perfeito. De quem tocou até os só foram até onde Jesus deixou. Deixa eu te dizer, na tua vida só acontece até onde Jesus permite. Aleluia. Alguém diz assim: eu vou fazer, vou pisar. Jesus, você vai até onde eu permito. Você vai até onde eu permito. Ninguém vai além do que Jesus não deixa, irmão. É um limite. Jesus disse: é 3 dias, Satanás. É 3 dias que tu vai achar que venceu. É 3 dias que tu vai achar que venceu. Mas ao terceiro dia eu tenho uma surpresa para você. Ao terceiro dia eu tenho uma surpresa. Aleluia. No terceiro dia, irmão, quando aquelas mulheres vão cuidar do corpo do seu Senhor, e diz: vamos cuidar dele, ele não teve o enterro dele, bora cuidar do corpo de Jesus. Aquelas mulheres saíram para cuidar do corpo do seu Senhor. Não sabiam ela. Não sabiam ela que o amor tirou ele dali de dentro. Foi o amor que tirou Jesus ali daquela cruz. Foi o amor, irmão, que tirou Jesus ali de dentro daquele sepulcro. Quando ele chega ali para chamar Lázaro, ele diz: olha, Lázaro, sai para fora. Aí do alto céu, apenas a
tirou Jesus de dentro daquele sepulcro. Não é preciso muita coisa, não. Apenas uma voz. Apenas a voz do teu Deus, irmão. Olha, apenas a voz do teu Deus é capaz de remover uma pedra do lugar. Apenas um anjo é capaz de fazer o que muitos homens não podem fazer. É um anjo só, irmão. Como um relâmpago, ele tira aquela pedra e senta em cima. Sabe por quê? O teu problema para Deus não é nada. Alguém olhava e dizia: aquela pedra prende ali o corpo de Jesus. Não tem quem tire ela dali de dentro. Aí o Senhor manda um anjo, tira a pedra, apenas um. O anjo senta em cima, fica aí esperando para dar notícia e diz: olha, o que é que vocês procuram aqui? Ele não está mais aqui, ele não está morto. Vai e avisa aos discípulos que Jesus ressuscitou. Avisa aos discípulos, olha, avisa na tua casa que Jesus ressuscitou. Avisa o teu problema que Jesus ressuscitou. Avisa lá na tua casa, na tua situação, e diz assim: olha, o meu Jesus ressuscitou. A cruz está vazia e ela grita para mim: tem esperança, tem jeito, tem novidade, tem história nova. Porque o inferno achou que havia vencido. O inimigo achou que havia vencido, que tinha derrotado teu Deus. Mas ao terceiro dia, quando ninguém esperava mais nada, quando ninguém esperava mais nada, está morto, morreu, acabou a história. Acabou a historinha por aí pelas esquinas, que o rei dos judeus estava entre a gente, porque ai de quem batia de frente com Roma. Mas Jesus chegou lá e disse: eu sou o rei dos judeus, eu sou o filho de Deus. Aí Roma se incomoda e quer matar o meu e o teu Deus. Quem é o rei, irmão, para o dono do universo? Quem é o rei para o dono do universo? O meu e o teu Deus, irmão. Ele é o dono do universo. Ele é aquele que se assenta e coloca os seus pés, se inclina para a terra para olhar para mim e para você, e alguém achar que ia parar o plano do céu. Não tem nada impossível para o teu Deus. Para aquele que venceu a morte, não tem nada impossível. Se você esperava uma palavra hoje que te fizesse pular, Jesus manda te dizer: aproveita a oportunidade que eu te dei. A cruz está vazia, mas não é para brincar. A cruz está vazia, mas é para você ter tempo de se arrepender. A cruz grita, irmão, para mim e para você todo dia: aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Culto de festa é muito bom, irmão, mas às vezes é necessário a gente ter um culto desse, em que traga pra gente, irmão, a certeza de como a gente está vivendo. Que traga pra gente e que a gente se autoanalise, irmão. E Jesus manda te dizer: aproveita a oportunidade. Eu amo você. A cruz está vazia. A cruz não está ali como os católicos acreditam. O teu Deus não é aquele lá, não. O teu Deus não é aquele com um semblante triste, não. O teu Deus não é aquele ali morto, não. O teu Deus, ele está vivo e ele está dentro de você. O teu Deus, ele está vivo e está dizendo para você: se eu venci a morte, o que é esse teu problema? Se eu venci a morte, o que é essa situação da tua casa? O que é esse parente teu que está afastado? O que é essa doença? O que é esse problema? O que é essa afronta? A cruz grita para você: tem jeito hoje. A cruz diz para você: tem oportunidade hoje. A cruz grita para você: tem controle ainda de Deus na tua vida e na tua história.
só um tempo. Eu não perdi o controle da situação. Eu não perdi o controle da tua casa. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi o controle da tua história. Hoje é momento de eu e você refletir como estamos diante do Senhor, como estamos diante de Deus, o que é que a gente está fazendo com a oportunidade que Deus nos dá. Não se desespere. Não se desespere. O teu Deus, irmão, ele chega no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Quando Lázaro morre, as irmãs de Lázaro se desesperam, mandam ir atrás de Jesus e ele diz: olha, essa enfermidade não é para a morte. Ele chega, mas chega no momento certo. Ali naquele momento, Deus poderia tirar Jesus daquela cruz, ou nem permitir que ele fosse ali, mas para tudo há um tempo determinado. Foi necessário para que todos vissem o que Deus é capaz de fazer por amor a mim e a você. Foi necessário para que o inferno comprovasse que ele era o rei dos judeus. Foi necessário para que aquele povo todo visse que ele era o rei dos judeus, que ele era o meu e o teu Senhor, que ele ia voltar, assim como foi pregado, ele voltou. Ele voltou e diz para mim e para você hoje: eu estou do teu lado, eu estou com você. A cruz está vazia, eu estou andando do teu lado. A palavra diz que quando os discípulos iam andando, que Jesus está ali, ó, do ladinho deles, eles nem percebem. Muitas vezes eu e você, porque a gente lembra da cruz, aí pensa que Jesus ainda está lá. Não, Jesus está andando do teu lado. Jesus está juntinho de você, caminhando junto com você. É porque às vezes a gente nem percebe. O problema é tão grande que a gente acha que Jesus ainda está lá, mas a cruz está vazia, ele está do teu lado. A cruz está vazia, ele está dentro da tua casa. A cruz está vazia, ele está acompanhando teu filho quando vai para a escola. Ele está acompanhando teu marido quando sai para trabalhar. Ele está acompanhando você onde você está. Ele acompanha você no seu trabalho. A cruz não segura Jesus não, irmão. Jesus está andando do teu lado. Jesus está juntinho com você, caminhando, como ele caminhou com os discípulos. Está caminhando junto de você. Ele não perdeu o controle. Fica de pé, irmão. Vamos louvar. Vamos louvar o Senhor. Porque hoje a gente vai sair daqui sabendo que Jesus não perdeu o controle, que Jesus não te deixou, que Jesus não te abandonou, que aquela cruz